A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Viana, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Shekinah, localizada em São Sebastião, Brasília DF, que é presidida pelo pastor João Costa. E eu estou aqui nesta hora para vos trazer um breve resumo da lição da nossa Escola Bíblica Dominical do dia 12 de abril de 2020, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, a grandiosidade, a excelência, a perfeição das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e versículo 9 ao 14. E eu peço que os irmãos façam essa leitura na sua casa. Queridos, desde a fundação do mundo, Deus planejou a redenção da humanidade caída, pois por causa do pecado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Entretanto, Deus planejou nossa redenção e este plano foi realizado e consumado por Cristo no Calvário e nos é revelado pelo Espírito Santo, que nos possibilita viver uma nova vida em Cristo. Portanto, queridos, o plano de salvação arquitetado pelo nosso Criador é algo incomensurável, que não se pode medir. Em Cristo, Deus, o Criador, estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele nos amou primeiro, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, que cremos, a palavra da reconciliação, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19. É isto que nós vamos abordar nesta lição: a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos salvos, aos escolhidos. Por causa da grandeza do amor, da misericórdia e da graça de Deus, Paulo, na sua carta escrita aos Efésios, se mostra agradecido pela revelação desse mistério que estivera oculto desde a fundação dos tempos, e convida todos os salvos a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Desta forma, após se apresentar, Paulo começa sua explanação pela frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Paulo continua demonstrando sua gratidão a Deus através das expressões para o louvor e glória da sua graça ou para o louvor da sua glória. Paulo enaltece e glorifica a Deus pelas muitas bênçãos que ele, em Cristo, concede a todos que aceitam o seu plano de redenção. Estas bênçãos espirituais são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1,
verso 3 ao 14, que devido à sua grandeza e importância, citaremos uma por uma. Primeiro, queridos, Deus nos elegeu para sermos santos. Depois, nos predestinou para sermos filhos. Nos fez agradáveis para si. Nos remiu por meio do sangue de Cristo. Nos acolheu por sua vontade redentora. Nos revelou sua palavra, a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Agora, a graça de Deus é tão grande para conosco que no versículo 14, Paulo enfatiza que o próprio Deus garante a validade desta promessa, pois o Espírito da promessa que Deus concede a todos que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador é o penhor, a garantia da nossa herança e para a nossa redenção de Deus, para o louvor da sua glória. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo enfatiza essa verdade dizendo: pois estou certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo deixa claro para a igreja de Éfeso que todas as bênçãos espirituais só podem ser alcançadas para quem está em Cristo. Significando, aliás, que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da pessoa e da obra realizada no Calvário por Cristo Jesus. Isso porque, como nos afirma João em seu Evangelho, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Também essa verdade é destacada pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, quando ele nos diz: sendo ele, Cristo, consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Desta forma, queridos, fica claro que estas bênçãos espirituais mencionadas por Paulo relacionam-se com a nossa experiência de salvação e de conversão a Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo em Cristo se faz novo. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e, por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Desta forma, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça de Deus para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. As bênçãos espirituais, meus amados, que os crentes recebem da parte de Deus, possibilitam uma nova vida em Cristo e nos convidam a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Quando Paulo usa no capítulo 1, versículo 9 de sua epístola aos Efésios, a expressão descobrindo os mistérios da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculto outrora aos santos de Deus, que conforme Colossenses capítulo 1, versículo 26, nos diz que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Pois conforme afirma o apóstolo João,
claro, revelado pelo Espírito Santo, no capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e receba todas as bênçãos espirituais advindas de sua nova posição em Cristo. Deus, queridos, não tinha a intenção de manter em segredo seu plano de salvação para o mundo. Pelo contrário, além disso, esse plano não poderia ser totalmente compreendido até que Cristo ressuscitasse dos mortos. Seu propósito ao enviar Cristo era unir judeus e gentios em um único corpo, cuja cabeça é Cristo. É claro que muitas pessoas ainda não entendem o plano de Deus, mas em seu devido tempo, Ele nos reunirá junto a si por toda a eternidade. Então, todos entenderão. Neste dia, todas as pessoas se curvarão perante Jesus Cristo, nosso Senhor, por amá-lo ou por temer o seu poder, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 11, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O propósito de Deus, queridos, sempre foi oferecer salvação ao mundo, exatamente como Ele havia planejado há muito tempo. Deus, nós sabemos, é soberano, Ele está no comando de tudo. E eu quero vos dizer que quando a sua vida pareceu um caos, apoie-se nessa verdade: Jesus é o Senhor e Ele tudo governa. Seu propósito de salvar a humanidade não pode ser contrariado, não importa o mal que o nosso inimigo pode nos causar. Porque, conforme nos afirma no livro de Atos, capítulo 17, versículo 18, porque em Cristo vivemos e nos movemos e existimos, e por Ele somos salvos e alçados à condição de filhos de Deus e herdeiros das bênçãos espirituais. Portanto, meus amados, nós podemos afirmar, como Paulo escreveu aos Efésios, que aquele que ouve e crê na palavra de Deus, ou seja, no evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Ao conceder o Espírito Santo, Deus identifica, sela, marca os que pertencem a Cristo. Nós, os salvos em Cristo, temos a marca da promessa, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo, portanto, é a garantia divina de que pertencemos a Deus e de que Ele cumprirá o que prometeu. O Espírito Santo, amados, é como um pagamento inicial, um depósito ou penhor, uma assinatura que valida um contrato. Sua presença em nós, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, demonstra a veracidade de nossa fé, prova que somos filhos de Deus e nos garante a vida eterna. O poder do Espírito Santo opera em nós, nos transformando de glória em glória, como nos afirma a palavra. E, é claro, nos faz experimentar
aqui uma amostra da mudança total que experimentaremos na eternidade. Pois, pelo poder do Espírito Santo em nós, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, ele nos diz que nós, os salvos em Cristo, havemos sido lavados pelo Espírito Santo, havemos sido santificados pelo Espírito Santo, justificados em nome de Jesus Cristo pelo Espírito de nosso Deus. Desta forma, queridos, cremos que o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação e os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante vida eterna. E eu gostaria de concluir esta lição lendo a conclusão do autor da nossa revista, pelo pastor Douglas Batista. E ele nos diz assim na conclusão desta lição: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado em Cristo Jesus. E eu quero agradecer esta maravilhosa oportunidade que Deus me concedeu de vos apresentar este resumo, que eu espero que seja edificante para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe.